pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa última aula, nosso último encontro da disciplina de desenho geométrico e vamos falar sobre polígonos regulares, parte 2, certo? Hoje na nossa aula a gente vai focar exclusivamente na construção de quadriláteros e nas construções de quadriláteros, certo? Bom, na aula passada a gente falou um pouco sobre polígonos e regiões convexas, né? Falamos um pouco que o polígono convexo são aqueles polígonos que têm todos os ângulos internos menores que 180 graus. E falei para vocês que a gente consegue identificar um polígono convexo traçando uma linha interna, a área interna dessa figura, né? E se essa reta ela não tiver descontinuidades em relação à sua área interna, então esse polígono com certeza vai ser um polígono convexo, certo? Existem também os polígonos semi-regulares que têm lados alternadamente iguais, certo? E falei para vocês a nomenclatura dos polígonos, né? No triângulo, que é o menor, tem apenas 3 lados, quadriláteros com 4 lados, pentágono com 5 lados e assim sucessivamente. Bom, assim como na aula passada, eu resumi bem as construções de forma que o aluno consiga facilmente fazer as construções pelos passo a passo, certo? O quadrilátero, pessoal, é um polígono de 4 lados, certo? Tem lados AB, nessa figura que é apresentada nesse slide, os lados AB, BC, CD e AD, vértices A, B, C, D, ângulos A, B, C e D, e diagonais, que são segmentos que unem os vértices opostos. Então, esses são os pontos mais importantes do quadrilátero, certo? Bom, a despeito das classificações de acordo com as medidas de seus lados, nós temos os quadriláteros, os paralelogramas, que são quadriláteros que têm lados opostos paralelos. Por exemplo, o quadrado. O quadrado é um polígono que tem 4 lados congruentes, iguais, e ângulos internos medidos em 90 graus. O retângulo, que é muito parecido com o quadrado geometricamente falando, que é um quadrilátero com lados paralelos congruentes e todos os ângulos medindo 90 graus. O paralelogramo, propriamente dito, também conhecido como romboide, é uma nomenclatura pouco utilizada, né? Ele tem lados opostos iguais entre si, iguais 2 a 2, né? E ângulos opostos iguais. No caso, nessa figura nós temos dois ângulos opostos de 120 graus e dois ângulos opostos de 60 graus. As suas diagonais elas são diferentes, né? É fácil ver que vai ter uma diagonal maior e vai ter uma diagonal menor. Então, e essa figura geométrica ela não é inscritível na circunferência, ou seja, ele não pode ser inscrito na circunferência. O losango é um caso particular do paralelogramo, né? Que ele tem os quatro lados congruentes, os ângulos opostos congruentes entre si, 2 a 2 também. No caso ele tem a particularidade porque você vai ter a congruência dos lados. Os trapézios eles são quadriláteros com apenas 2 lados paralelos iguais. No caso, dois lados paralelos, no caso, não iguais, né? Denominados base menor e base menor. A distância entre essas duas bases é a altura do trapézio, né? Como a gente pode ver na figura apresentada. De acordo com as medidas dos seus lados não paralelos, possui as seguintes classificações. Nós temos o trapézio retângulo, certo? Que é um dos mais simples, que é o trapézio que contém dois ângulos retos, né? Em outras palavras, um de seus lados é perpendicular às duas bases, formando dois ângulos de 90 graus. Nós temos o trapézio isósceles. O trapézio isósceles nós temos dois lados, tem os lados não paralelos congruentes. Os ângulos em relação à base são iguais e assim como as suas diagonais também são iguais. Então são as características dessa figura geométrica. O triângulo escaleno é o mais bagunçado, né? É o mais sem padrão
definido, né? Ele tem os lados não paralelos, eles são diferentes, naturalmente com medições diferentes. Ele não possui nenhum ângulo reto. A base menor e a base menor também naturalmente são diferentes. E a altura a distância entre a base menor e a base maior também forma aquele ângulo de 90 graus, como a gente já falou anteriormente. Os trapezoides são quadriláteros que não têm lados paralelos. Pode ser inscritíveis na circunferência desde que seus lados opostos sejam suplementares. Bom, construção de quadrilátero, certo? Pelo descritivo dessa aula, vai ser fácil, certo? É fácil a gente seguir esses passos a passo, certo? Eu coloquei de uma forma, a partir da bibliografia da Universidade Federal de São João del Rei, que já foi compartilhado com vocês em outro momento. Eu concentrei as principais partes dessa aula, certo? E as principais construções. Bom, o quadrado, naturalmente, como a gente já sabe, é um quadrilátero que tem os 4 ângulos, os 4 lados iguais e todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Nesse sentido, pessoal, para a gente fazer a construção de um quadrado de lado 6 centímetros, naturalmente a gente sabe que se a gente pegar uma régua, botar 6 centímetros lá, tal, perpendicular, a gente vai construir essa figura facilmente, certo? Mas como é que a gente pode fazer essa figura a partir dos princípios da nossa disciplina, certo? A gente pode fazer essa disciplina, essa construção de uma forma muito simples, certo? Bom, em primeiro lugar a gente vai construir o lado, certo? A gente traça uma reta qualquer, certo? A gente traça uma reta qualquer e a partir dessa reta a gente mede 6 centímetros no compasso, né? A gente pega aqui, bota 6 centímetros lá e você vai ter os pontos A e o ponto B, certo? Assim como está aparecendo na figura. Levantamos uma perpendicular. Por uma das extremidades, levantamos uma perpendicular. Como é que a gente faz o traçado de uma perpendicular a partir de A, certo? Aqui, por exemplo, a gente pega aqui o compasso, bota uma abertura qualquer, traça aqui um arco de 180 graus, certo? A partir desse pontinho aqui e desse pontinho aqui, você coloca uma abertura qualquer, certo? E traça aqui. Com a mesma abertura, você pega nesse pontinho aqui e traça uma reta aqui, certo? E aí você vai ter a nossa perpendicular. Com a abertura do compasso em A até B, você consegue traçar um arco que vai de A até B. Naturalmente, no ponto que ele encontrar aqui, que vai ser 6 centímetros, né? No caso que é o tamanho que a gente se propôs a fazer, vai ser o lado AD do nosso quadrado, certo? Com a mesma abertura, com o mesmo procedimento fazendo a partir do ponto B, a gente consegue encontrar o nosso outro ponto do nosso quadrado, certo? A gente traça aqui um arco de abertura qualquer. Aí a partir desse ponto bem aqui, com uma abertura qualquer, você faz um arco aqui. Com esse ponto aqui, com a mesma abertura, traça um outro arco aqui. Com esse ponto e esse ponto, você traça uma reta aqui, certo? E a partir dessa reta, você vai botar uma abertura do compasso em AB, certo? E você vai centrar o compasso em B. E você vai traçar o arco que vai fazer a interseção nessa reta que você construiu perpendicular, o nosso ponto C. Naturalmente, traçando uma reta aqui sobre C e sobre D, você consegue encontrar o nosso quadrado procurado, de lado 6 centímetros, certo? Então, a descrição da figura está muito simples de você acompanhar e é isso. Construir um retângulo conhecendo os lados AB 7 centímetros e BC 4 centímetros. Muito parecido com a questão, com a situação anterior. Traçamos o lado AB, certo? Traçamos aqui o lado AB 7 centímetros. E a partir do ponto B, traçamos uma perpendicular. Ele fez aqui, pegou aqui uma abertura qualquer, traçou aqui uma meia circunferência com 2 pontos de interseção, aqui e aqui, certo?
uma outra abertura qualquer, a partir desse ponto aqui, determina esse arco aqui, e centrando aqui nesse ponto, traça esse arco aqui. Traça aqui um segmento de reta, que vai ser a nossa primeira perpendicular, certo? Nossa primeira perpendicular, tamanho 4, certo? Então, o que ele fez aqui? Com o centro em A e a abertura BC, traçamos um arco, certo? BC já é definido 4 centímetros, então ele já tinha aqui o lado aqui BC, certo? A partir do momento que a gente define aqui a reta aqui, você mede 4 centímetros e encontra o ponto C. Então, com essa abertura em BC, centrando em A, você encontra esse arco aqui, certo? Traçando esse arco aqui, agora a gente deixa esse arco construído. Com a abertura em AB, certo? Centrado em C, que é o ponto que a gente já tinha, você traça esse outro arco aqui, certo? Perpendicular. A partir do ponto de encontro desses dois arcos, nós traçamos a nossa paralela e o nosso lado AD desse nosso quadrilátero procurado, tá bom? Que é o nosso retângulo. Muito parecido também é a construção de um triângulo, deixa eu olhar o tempo, com um lado 7 centímetros e a diagonal 8 centímetros, certo? Com a diagonal 6, um lado 7 e a diagonal 8. Bom, de modo análogo ao caso anterior, traçamos uma reta qualquer e traçamos aqui um lado 7 centímetros, certo? Por uma das extremidades B, a gente levanta a perpendicular da mesma forma que a gente fez no caso anterior. E traça aqui uma reta qualquer, certo? Bom, com o centro da extremidade em A e a abertura igual à medida da diagonal, no caso é 8 centímetros, a gente traça esse arcozinho bem aqui, certo? Esse arco vai se encontrar com a perpendicular que a gente já tinha encontrado e vamos encontrar o nosso ponto C, certo? Encontrando o nosso ponto A, nosso ponto B e o nosso ponto C, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar agora o nosso ponto D. Como é que a gente vai encontrar o ponto D? Da mesma forma que a gente fez no caso anterior, certo? A gente vai colocar aqui a abertura BC com o compasso em A e encontrar esse arco aqui, certo? E com a abertura do compasso em A, no tamanho de AB, a gente centra o compasso em C e encontra este arco aqui, certo? E a partir desse ponto de encontro bem aqui, que é o nosso ponto D, a gente traça o segmento de reta CD e o segmento de reta AD, certo? Encontrando nossa figura procurada, que vai ser um retângulo de lado 7 centímetros com diagonal 8 centímetros. Construção de um quadrado, dada sua diagonal 5 centímetros, certo? Aqui foi dada a diagonal 7 centímetros. Bom, a diagonal 6 centímetros. Essa figura está mais simples de ser feita ainda, né? Traçamos a diagonal AB, certo? Em diagonal aqui AB, a gente traça uma reta qualquer e traça aqui uma diagonal AB de tamanho 5 centímetros, certo? Você bota lá na régua 5 centímetros, bota lá no compasso, encontra o ponto A e o ponto B, certo? Em seguida, a gente traça a mediatriz. Como é que a gente encontra a mediatriz em certo ponto? Tem aqui um segmento de reta, qualquer. Faz uma abertura qualquer de compasso, com a mesma abertura centrada em A. Você encontra dois pontos de encontro. A partir desses dois pontos, você traça o segmento que é comum a elas e divide esse segmento de reta ao meio com um segmento de reta chamado mediatriz, que faz 90 graus com o segmento de reta AB, certo? Nesse caso aqui a gente traça essa mediatriz a partir dos pontos C e D, certo? Encontramos aqui nossa mediatriz. Temos aqui a nossa diagonal com um lado de 5 centímetros e a nossa mediatriz, certo? Centramos no ponto médio
certo? Centramos aqui o compasso no ponto médio e a abertura até uma das extremidades, ou A ou B, certo? E a partir dessa abertura de compasso a gente traça com abertura até uma das extremidades A ou B, aplicando esta distância numa direção e na outra sobre a mediatriz. Estes dois pontos juntos com as extremidades da diagonal definem 4 vértices do quadrado. Então o que é feito aqui? Ó? A partir desse ponto A, perto desse ponto M, você traça uma circunferência, certo? E a partir dos pontos de encontro dessa circunferência com a nossa mediatriz, a gente encontra o nosso ponto C e o nosso ponto D, certo? Traçando o segmento A, fechando, né, o nosso quadrilátero, né? A até C, e C até B, e B até D, e D até A, nós temos um quadrado cuja diagonal é igual a 5 centímetros, certo? E esse quadrado está inscrito na circunferência. Bom, nós falamos de retângulos, quadrados, losangos e paralelogramos e qual é o outro? Trapézio. Bom, o paralelograma propriamente dito, a gente conhece os lados, construir um paralelograma propriamente dito, conhecendo os dois lados, 8 centímetros e 5 centímetros. Né? A gente conhece os dois lados de um paralelograma e o ângulo que forma entre si, que é igual a 120 graus. Então, observando o texto dessa figura, a gente consegue obter nossa figura procurada, tá bom? Traçamos um dos lados AB, certo? Medimos aqui 8 centímetros, encontrando o nosso lado AB. Por uma das extremidades B, construímos um ângulo de 120 graus. A construção de 120 graus, só para lembrar para vocês, foi apresentada na aula 3, certo? Que a gente fazia transporte de ângulos, certo? Então a gente constrói aqui o ângulo de 120 graus e a partir sobre esse ângulo de 120 graus, a gente aplica a medição do outro lado 5 centímetros, certo? A gente vai encontrar aqui esse ponto 3, vamos encontrar aqui um segmento de reta e medir aqui 5 centímetros e encontrar o nosso ponto D. A partir do nosso ponto D, fica exatamente igual ao que a gente já fez na construção do quadrado, certo? A gente encontra aqui, a gente coloca aqui a abertura AB, certo? A partir de D, encontra esse arco aqui, certo? Esse arcozinho aqui, com abertura em AB. E com a abertura em B, D, e centrado em A, você encontra esse outro arco aqui. E a partir do ponto de encontro entre eles, a gente encontra o ponto C, certo? E fecha o nosso paralelograma desejado, tá bom? Construir um paralelograma conhecendo as diagonais 9 e 6 centímetros, certo? Para essa construção, a gente vai fazer o seguinte. Sabemos que as diagonais do paralelogramo, propriamente dito, cortam-se num ponto médio, certo? É uma propriedade geométrica do paralelogramo. Naturalmente, o paralelogramo ele tem dois lados, equivalentes entre si, os lados paralelos. Desse modo, traçamos primeiramente uma delas, certo? No caso aqui, a gente traçou aqui o EF, certo? A gente traçou aqui uma reta qualquer e traçou aqui um segmento, mediu aqui 9 centímetros e encontrou o ponto E e o ponto F, certo? E traçando a sua mediatriz, que eu acabei de explicar no slide anterior, né? Como é que a gente encontra uma mediatriz? A gente determina aqui a mediatriz do segmento, certo? Determinando o seu ponto médio, certo? Nosso ponto médio vai ser
esse ponto M aqui. Nesse momento a gente definiu a mediatriz sem maiores medições. Na mediatriz, a partir do ponto médio, marcamos a medida da outra diagonal dividida em duas partes iguais, definindo os 4 vértices. Em outras palavras, a nossa outra diagonal mede 6 centímetros, certo? Então, a partir do ponto M, você mede 3 centímetros para cá e traça esse arco. Você coloca uma abertura no compasso de 3 centímetros. Encontra esse arco aqui, cujo ponto de encontro com a sua mediatriz forma o ponto G. Com a mesma abertura, você vai encontrar a partir de M, né, o nosso ponto H. Encontrar esse outro arcozinho aqui. Com os pontos E, G, F e H, nós temos o nosso paralelograma desejado. Bom? Construir um losango conhecendo o lado 6 centímetros e uma diagonal de 4 centímetros. A gente tem um losango, lado 6, diagonal 4, certo? Nós temos aqui nosso lado e nossa diagonal. Essa é mais fácil ainda, porque a gente traça a diagonal RT, a gente começa pela diagonal e não pelo lado. A gente define aqui um segmento de reta com abertura de um compasso de 4 centímetros, né? E a partir desses 2 pontos a gente define aqui esses 2 pontos R e nosso ponto T, 4 centímetros, certo? Aí o que a gente faz agora? A partir de suas extremidades com abertura igual ao lado, ou seja, com centro em R e abertura 6 centímetros, eu encontro esse arco aqui e este arco aqui, certo? Agora, com centro em T e a mesma abertura do compasso 6 centímetros, eu encontro esse arco aqui e encontro este arco aqui. Naturalmente, nós já temos, a partir da união desses vértices, a nossa figura desejada. Um losango cujo lado 6 centímetros e uma diagonal mede 4 centímetros, tá bom? Construir um losango conhecendo as diagonais 8 e 5 centímetros, tá bom? Traçamos uma das diagonais e sua mediatriz, certo? A gente quer construir um losango conhecendo as suas 2 diagonais. Então aqui a gente pega aqui um segmento de reta aqui, por exemplo, aqui o YZ, mede 5 centímetros, certo? E traça a reta, naturalmente, primeiro passo, traça aqui uma reta aqui qualquer, mede aqui 5 centímetros, encontra o ponto Y e o ponto Z medindo 5 centímetros. E temos a nossa primeira diagonal, certo? A partir disso aqui, você vai encontrar a nossa mediatriz. A nossa mediatriz, você vai encontrar essa reta bem aqui, que corta essa diagonal bem ao meio, certo? Então, nós temos aqui sem a medição procurada nesse momento. Nessa situação, a gente centra o compasso no ponto médio e a abertura 4 centímetros, ou seja, metade dessa diagonal, você encontra um arcozinho bem aqui, que no encontro dela com a sua mediatriz, você consegue encontrar o ponto W, certo? No mesmo raciocínio, você, com a abertura no ponto central e a abertura 4 centímetros, você encontra esse ponto aqui, certo? Com a união desses vértices, você encontra um losango cujos diagonais mede 8 e 5 centímetros. Repare que na minha explicação, eu fiz o contrário do que o cara da figura fez, certo? Porque o cara da figura, primeiro ele encontrou a diagonal horizontal, para depois encontrar a diagonal perpendicular. Para você ver como o sentimento, o raciocínio é exatamente igual, tá bom? Bom, por último, eu vou explicar o exercício 10 e os remanescentes ficam como análise póstuma à aula, certo? Para a gente não se estender tanto, certo? São basicamente a mesma coisa, só que com um pouco mais, alguns passos a mais, certo? Ratifico que essas construções elas não estarão em provas e neste exercício assim, a modo de dificultar a vida do nosso aluno, no sentido de
não é dificultar a palavra que eu estou procurando, mas de ser um exercício mais complexo, certo? As construções que eu vou procurar passar são construções mais simples, de modo que o aluno desenvolva cada etapa do raciocínio, tá bom? E não um exercício mais longo que tenha várias etapas e seja mais complicado de ser visualizado no começo. Construção de um trapézio retângulo 9. Construção de um trapézio retângulo conhecendo a base maior, 8 cm, e a altura, 4 cm, e um ângulo de 60 graus. Traça-se a base maior EF, certo? Assim com segmento de reta, e nosso ponto F, que é igual a 8 cm. Por uma das extremidades E, traçamos uma perpendicular. Como é que você traça uma perpendicular? Traça aqui um arco, a partir de um ponto desse arco aqui você encontra esse arco, a mesma abertura traça o outro, e traça o segmento que vai do ponto E até esse ponto aqui, e você tem a nossa primeira perpendicular pelo ponto E, tá bom? E agora a gente vai ter, só que a gente já conhece a altura esse segmento, a altura dele dista 4 centímetros. Então você pega aqui 4 centímetros na régua, coloca a abertura do compasso em 4 centímetros e encontra o nosso ponto H, que é esse arco que faz interseção junto com a nossa perpendicular, certo? Enquanto aqui nosso ponto H. Nesse momento nós temos aqui o ponto E, o ponto H e o nosso ponto F, certo? O que está faltando? Pela extremidade da altura, ponto H, traçamos uma paralela à base maior, certo? Como é que a gente traça paralelas? Foi apresentado na aula 2, certo? Construções de retas paralelas, certo? A gente traça aqui essa paralela aqui, certo? Essa paralela aqui sem tamanho específico, certo? A gente traça aqui apenas a reta que é paralela. Pela outra extremidade da base maior, construímos um ângulo de 60 graus. A construção do ângulo de 60 graus é apresentada na aula 3, certo? A aula de ângulos. Então, a construção desse ângulo de 60 graus é apresentada nessa aula. Então, construindo o ângulo de 60 graus, nós temos a nossa circunferência aqui, certo? Naturalmente, você vai ter um ângulo de 60 graus em algum lugar que você vai transportar esse ângulo para cá, certo? Transporte de ângulo, você transporta para esse lado bem aqui, tá bem aqui a questão do transporte do ângulo, né? E aí você transporta esse ângulo de 60 graus. Traça o segmento de reta que vai desse ângulo até a paralela que a gente já tinha encontrado, e encontramos o nosso vértice G, certo? E a partir de G, F, E e H nós temos o nosso trapézio retângulo com base maior 8 cm, altura 4 cm e um ângulo de 60 graus, certo? Os quadriláteros eu vou deixar a leitura para vocês. A construção de um pentágono regular, certo? Dado o lado, é um exercício fundamental para nossa aula, e essa eu vou falar rapidamente. Bom, a gente traça aqui um segmento AB cujo lado é L, um lado L é um lado conhecido, certo? 4, 5, 6 centímetros, etc. Então aqui a gente traça aqui AB um tamanho conhecido. Com o compasso centrado em A e a abertura AB, traça-se essa circunferência aqui, certo? Com a mesma abertura centrada em B, você traça a outra circunferência. Então, você tem duas circunferências do segmento de reta AB, certo? Naturalmente, você vai ter o ponto C e o ponto D de encontro e vai traçar essa mediatriz por esses dois pontos, tá bom? Com a mesma abertura centrada em D, e você com essa mesma abertura centrada em D, você tem aqui a abertura AB. Então, você traça esse arco bem aqui. E você vai encontrar os pontos E, o ponto F sobre a mediatriz e o ponto G sobre a segunda circunferência, certo? Nesse caso aí, nós já estamos aqui no passo
4. Agora vamos para o passo 5. Traçar um segmento de reta iniciando por E, passando por F até determinar o ponto I. Ou seja, pelo ponto E, ponto F, você vai traçar um segmento de reta, que vai ser essa reta aqui, ó, e vai encontrar o nosso ponto I nessa circunferência. De modo análogo, no passo 6, você vai ter, no mesmo passo 5, pelo ponto G, pelo ponto F, você vai traçar essa reta aqui e você vai encontrar o nosso ponto H, certo? Então, nós temos aqui o ponto H, ponto I, o ponto A e o ponto B. Falta o último passo. Com a mesma abertura de compasso, centre o compasso no ponto H, determinar o ponto J na mediatriz. Ou seja, com a mesma abertura AB, desde o começo, você traça esse arco aqui. E, a partir do ponto I, centrando o compasso com a mesma abertura, encontra esse outro ponto aqui, certo? Esse ponto de encontro vai ser o ponto J, não precisa fazer pelos dois, só por um mesmo, naturalmente. E você encontra o nosso pentágono conhecendo o lado, o pentágono regular. E para terminar nossa aula, pessoal, a fórmula mais apresentada nos livros de geometria plana, que é o número de diagonais presentes num polígono de n lados, certo? É o produto de n vezes n-3 dividido por 2. Você consegue determinar o número de diagonais existentes. Por exemplo, um polígono de 6 lados, você vai colocar 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2, que vai dar 9 diagonais. Em outras palavras, um hexágono tem 9 diagonais, perdão. Ao passo que um octógono tem 20 diagonais, certo? As demonstrações dessa fórmula são apresentadas previamente no livro de geometria e fogem ao objetivo dessa disciplina, tá bom? Bom, com esse último exercício, essa parte de diagonais, a gente termina nosso conteúdo programático da nossa disciplina, tá bom, pessoal? Queria dizer que foi um prazer estar com vocês e desejo tudo de bom para os alunos nessa caminhada no curso de licenciatura em matemática, certo? Eu espero encontrá-los em outra situação presencialmente e eu fico à disposição de todos aqui no Instituto Federal, no campus Parnaíba, tá bom? Um abraço a todos e uma excelente semana.